Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde falaremos sobre gerenciamento de risco para operações de renda variável. Neste vídeo eu vou mostrar uma lista de ativos que vocês poderão baixar, ativos que eu utilizo para operações de swing trade e também tem um ponto ali onde eu utilizo para day trade e também onde eu vou mostrar para vocês uma planilha que eu chamo de planilha de gerenciamento de risco e uso toda a semana nas minhas indicações que eu faço lá para os meus clientes durante a semana de operações de swing trade. Para começar, né, nós temos aí uma lista de ativos que vocês poderão baixar. São uma lista de ativos para swing trade. Uma dificuldade grande que eu tive era saber quais ações, porque são muitas, tem mais de 500, né, são interessantes para fazer as operações de swing trade. Eu separei essas ações por liquidez, então tem uma primeira leva das ações que a gente chama de blue chip, né, que tem uma liquidez muito boa, negociam mais de 50 milhões de reais por dia, onde tem Ambev, Banco do Brasil, Bradesco, Petrobras, Vale, enfim, várias empresas que são bem conhecidas e são ativos que inclusive podem ser utilizados para fazer day trade, porque tem uma boa liquidez. Depois ativos de média liquidez, também composto por ativos que são muito conhecidos e empresas muito boas, que tem uma liquidez um pouco menor, mas não perde nada por qualidade. Também uma lista de ativos que essas aqui já mais interessantes até para o swing trade, e lista de ativos de baixa liquidez, ou seja, empresas que são pouco negociadas, mas também empresas de boa qualidade, que a gente precisa se atentar um pouco em relação à liquidez, mas de que não pode deixar de, ou não precisa de deixar de operar esses ativos. Estão todas aqui nessa lista que vocês podem baixar e tê-las aí para que toda semana você possa fazer um estudo para operações de swing trade. Nesse vídeo, né, eu vou ensinar também como preencher essa planilha de controle de operações para swing trade, que você também pode baixar. É uma planilha que eu utilizo para fazer as minhas indicações toda semana, que a gente vai simular só para que a gente consiga exemplificar um capital de 100 mil reais. E eu vou ensinar vocês a preencher todas essas colunas. Quer dizer, algumas são dependem da operação. Então a operação pode ser de compra ou de venda, aqui você vai colocar o ativo. Depois disso, né, quantidade, preço, valor, que na verdade nada mais é do que quantidade vezes preço. E todos esses campos vão ser preenchidos para que a gente consiga fazer um bom gerenciamento de risco, que eu já falei que é mais importante até do que análise técnica, né? E vou começar com a pergunta de por que usar stop em operações, né? Uma das coisas que faz parte do gerenciamento de risco. Quando a gente começa, a gente acredita que o método de análise é a resposta para todos os problemas, que saber análise técnica ou análise fundamentalista acaba sendo a solução para tudo. E muitas vezes a gente tem a impressão de que traders profissionais ou analistas profissionais ou gestores de fundos de investimento trabalham com certeza, quando na verdade todo e qualquer tipo de análise trabalha com probabilidade, mas especificamente a análise técnica, que é mais utilizada pelos investidores pessoa física, ela trabalha com probabilidade. Então, em cada operação que a gente inicia, o que a gente busca não é certeza do movimento, e sim de probabilidade. E quando esse movimento vem, não nos importa qual é a porcentagem de acerto somente. O que é mais importante é quanto a gente ganha quando ganha e quanto a gente perde quando perde. E é importante que vocês saibam que você saiba que muitas das operações que nós iniciamos, mesmo pessoas e traders e analistas que já têm muita experiência, acabam dando prejuízo. E perder pouco nessas operações e ganhar muito no que dá certo faz total diferença. A isso a gente dá o nome de relação risco-ganho, que eu vou explicar um pouco aqui para vocês para que a gente comece a preencher aquela planilha que eu mostrei, perfeito? Imagine que nós brincaremos agora de cara ou coroa. Tá? Então eu tenho 100 reais no bolso, você tem 100 reais no bolso, cada vez que der cara, a gente vai jogar uma moeda para cima, cada vez que der cara eu ganho 1, e cada vez que der coroa eu perco 1, pode ser R$ 1 ou 1 unidade, por exemplo, né? Então deu cara, eu fico positivo em 1 unidade, deu coroa, eu fico negativo em 1 unidade. Daqui a 100 anos, se a gente continuar jogando, provavelmente o nosso resultado, o resultado final
dessa brincadeira vai ser zero, né? Daqui a 100 anos, provavelmente eu terei aproximadamente R$ 100 no bolso, ou 100 unidades no bolso, e você também, porque no longo prazo a probabilidade de dar cara ou de coroa é igual a 50%. Quando a gente vem para o mercado de ações, isso muda um pouco, porque toda vez que der cara, se eu ganhar um, eu acho que eu ganhei um, mas eu tenho que pagar as taxas de corretagem e emolumentos. E toda vez que dá coroa, eu acho que eu perdi um, mas na verdade eu perdi um e também tenho que pagar as taxas de corretagem e emolumentos. Então, se tivermos uma estratégia, né, que não observa quanto você ganha quando dá certo ou quanto você perde quando dá errado, o teu resultado final acaba sendo negativo. Por isso que muita gente perde quando inicia no mercado de ações. Porque acredita que só identificar o ponto de entrada na operação é suficiente. É importante você saber, olha, eu vou comprar, por exemplo, aqui a R$10,70. É importante saber isso. Mas não é a única coisa que você tem que saber. Você tem que saber também onde você vai cair fora da operação, porque você já tem um bom alvo. Geralmente na análise técnica, quando a gente compra, nós utilizamos o topo anterior como alvo. E essa distância do preço de compra até o alvo, a gente chama de ganho da operação. Então, é o segundo número importante que a gente tem que saber antes de entrar em qualquer operação. E o terceiro é identificar o stop. Ou seja, se isso aqui der errado, se eu estou comprando aqui porque eu acho que vai subir, aonde que eu entrego os pontos? Pode ser, por exemplo, no fundo anterior, como muita gente utiliza, a 10,65. Né? E essa distância entre o preço de compra até o stop a gente chama de risco. E com isso, a gente consegue calcular o que é muito importante, que é a tal da relação de risco-ganho. Ou seja, se eu iniciar essa operação e perder, eu vou perder 5 unidades. Pode ser centavos, pode ser reais, mas em compensação, se der certo, aqui eu ganho 25. Ou seja, eu tenho uma relação de para cada 1 unidade que eu estou arriscando, eu busco 5 de retorno. Dessa forma, se a gente voltar para o cara ou coroa, olha só, se der cara eu ganho 5, se der coroa eu perco 1, a coisa fica bem positiva, porque por mais que você tenha apenas 50% de cada vez que você joga a moeda para cima, a probabilidade de dar cara, como você ganha bem mais quando dá cara e perde um só quando dá coroa, você acaba tendo no longo prazo um resultado positivo. Então, muitas estratégias que acertam 50% do tempo dão um belo resultado, porque se em 10 você acerta 5 vezes e ganha 5, você ganhou 25. E se você perdeu 5 vezes, você perde 5, você tem um resultado 20% positivo, pagando taxa de tudo, sobra lá de 18, 17, perfeito? E com isso a gente até desenvolveu uma ferramenta que está presente em alguns gráficos já do mercado, que chama relação risco-ganho. Eu, por exemplo, gosto de utilizar uma relação de risco-ganho de 1:3. Então, quando eu marco a compra, eu já tenho automaticamente o meu stop, o meu alvo. Vou até dar um exemplo para vocês aqui, apagando, né? Digamos que eu queira comprar Companhia Vale do Rio Doce. Eu vou comprar aqui neste ponto, 15,54. Se eu colocar o meu stop aqui, por exemplo, abaixo dos R$15, né? Eu vou ter um risco de R$3, de 3,5%. E ele marca automaticamente qual tem que ser o meu alvo para valer a pena a operação. E olha só, o alvo é de 10,5%, ou seja, 3 vezes maior esse alvo do que é o risco. Essa é essa ferramenta que tem aqui, chama cálculo de risco-ganho, perfeito? Isso é importante e a partir daí a gente começa já a poder, olha só, vir aqui na nossa planilha e começar a escrever alguns pontos aqui, né? Então, a gente deseja comprar Banco do Brasil, BBAS3, uma quantidade de 800 papéis ao preço de 18,02. Isso dá um valor total de R$14.416, que é multiplicação disso aqui com isso. E aí a gente tem já definido o stop loss, ou seja, eu vou comprar 18,02, se cair a 17,09 eu abandono a operação. E o alvo da operação a 20,90. Eu tenho uma relação de risco-ganho calculada automaticamente de 3,10%, ou seja, para cada R$1 que eu vou arriscar aqui nessa operação, eu tenho um ganho estimado de 3,1. Quando eu modifico isso aqui, digamos que o meu stop seja aqui a 16, passo a ter uma relação menor.
e aí a planilha me avisa e eu não posso fazer essa operação. Então, primeiro ponto importante, depois que você decide comprar, você sabe o preço, você sabe o valor que você vai entrar, é preencher aqui, além do ponto de entrada, isso que estudamos, o stop loss e o stop gain, para que a gente tenha em todas as operações que a gente vai fazer, a partir de agora, uma relação superior a 1:3, perfeito? Essa relação é uma relação importante para o meu estilo de operação, que é uma operação de tendência. Para quem opera um tempo gráfico menor ou para quem faz realização parcial, pode ser que você use até uma relação menor. Eu uso de 1:3, você pode usar de 1:2. Faça seus cálculos, entenda perfeitamente como funciona a sua estratégia para que você possa responder isso. Qual é a sua relação necessária para que você consiga ganhar no longo prazo. Se você escolher uma de 1:3, a partir de 30% das operações que você acerta, você passa a ter lucro, né? Então, olha, se de cada 10 eu acerto 3, eu tenho um ganho de 9, né? Então, 3 vezes 30%, nessas 3 operações, eu tenho um ganho de 9. Se eu errar 7 e perder 1, eu vou ter um prejuízo de 7. Então, 9 menos 7 é 2, é o suficiente para pagar corretagem e outras taxas e ainda ter um pequeno lucro. Se eu acertar 40% do tempo ou 50%, que é o que perto do que acerta as minhas estratégias, você já passa a ter um bom lucro no longo prazo. Outro ponto importante para quem vai gerenciar risco nas operações é entender quanto de capital você pode colocar em cada operação. E aí tem duas frases que são usadas, né? Qual seria melhor? Meu pai falava muito para mim, ó, não coloque todos os ovos na mesma cesta, ou seja, não invista tudo numa coisa só, porque a cesta pode cair e quebrar os ovos. Mas para quem é mais agressivo no mercado, fala, não, coloque todos os ovos na mesma cesta e cuide da cesta. Então tem muita gente que tem dúvida, né? Se divide o capital em vários ativos ou mantém o capital num ativo só. E eu gostava muito dessa aqui quando eu era mais novo, depois que você passa a ter mais responsabilidade, mais cuidado com direito, com dinheiro, né? E começa a ver algumas coisas no mercado, você vai gostando mais dessa primeira frase aqui. Mas vamos para um exemplo. No final de 2014, perto de dezembro de 2014, o Banco BTG, que era uma ação que estava em tendência de alta, teve um problema. Um dos membros lá da diretoria teve um sério problema e a ação amanheceu caindo, né, de um dia para o outro, quase 20%. Ou seja, quem colocou todos os ovos na mesma cesta e comprou tudo que tinha de BBTG11, no começo do dia já estava perdendo 20%. E se não saiu daquela operação rapidamente, nos dias seguintes acabou perdendo muito mais. Ou seja, não dá para colocar todos os ovos na mesma cesta, porque entre um dia e outro de mercado tem uma noite e o mercado está parado e qualquer elemento estranho que aconteça pode te dar um grande prejuízo. Então, importante na nossa planilha é saber qual é o capital total alocado em cada operação. E qual é o tamanho da cesta para swing trade? É de 15% do capital por ativo. Então, na nossa planilha, é importante a gente saber quanto que a gente está entrando e quanto está investindo de capital em cada ativo. Neste caso, supondo um capital de 100 mil reais, eu posso entrar com no máximo 15%. Ou seja, se eu quiser comprar 1.000 papéis de BBAS, a planilha já me avisa que eu superei o valor possível e não posso comprar 1.000 papéis. O meu máximo é exatamente de 800 papéis, mais do que isso eu vou descumprir uma regra de gerenciamento de risco. Voltando para a nossa planilha, aliás, para o nosso slide, né? Uma coisa muito importante que eu vi de vários gestores e de traders profissionais é que uma única operação nunca pode te dar um prejuízo maior do que 1%. Essa é uma regra muito utilizada e visa principalmente manter a parte emocional equilibrada, né? Então, na nossa planilha, a gente mede em cada operação qual que é o risco da carteira. Então, eu sei quando eu estou iniciando a minha operação em BBAS que se tudo der errado eu vou perder 0,74% de 100 mil, ou seja, eu vou perder R$740. Às vezes você tem uma condição onde o alvo é muito grande, por exemplo, o alvo pode ser, ao invés de R$20,90, de R$40, né? E, portanto, o stop poderia ser maior, que tudo isso aqui estaria ok. Olha, a relação seria de 7,28%, o capital total continua valendo, mas se desse errado,
a gente perderia 2,42% da carteira. Então, não é que a gente não pode fazer essa operação, mas aqui você tem que diminuir a quantidade do papel, de papel que você vai operar para que isso fique adequado com o risco máximo na operação. Então, entrando com 300 papéis nessa boa possibilidade que tem um alvo lá em cima, eu posso perder até 0,91% da carteira, ok, né? Então, aqui, essa é a quantidade máxima que eu posso aceitar de prejuízo na operação, por exemplo, em BBAS, né? Porque mais do que isso eu perco muito em uma única operação. E depois disso, o próximo ponto, na verdade o último de gerenciamento de risco muito importante, é se todas as operações que eu tenho em aberto derem erradas, quanto eu vou perder do meu capital. O máximo é 10%, isso precisa ser muito bem controlado. É muito bom saber tudo que pode acontecer com a nossa operação. Então, se tivéssemos todas essas operações em aberto, a gente saberia também que se desse tudo, mas tudo errado, o máximo que a gente perderia era 5,70% do capital. Algo que seria muito ruim. É muito ruim perder 5 centavos, né? A gente às vezes levanta um sofá porque caiu 5 centavos embaixo dele, mas saber o que vai dar errado, o quanto se perde, quanto dá errado é muito bom. E este valor aqui nunca pode superar os 10%, perfeito? Isso evita que você tenha qualquer problema emocional e é claro que eventualmente, num caso extremo, uma perda como essa pode acontecer, mas perceba que sempre está tudo calculado e sabido antes de qualquer coisa, perfeito? Bom, eu espero que vocês aproveitem bastante a nossa lista de ativos e que a partir de agora, a partir da próxima operação, você já utilize a nossa planilha. Dessa forma, eu entendo que vai ser muito mais fácil ter sucesso no mercado. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!